Você já comprou um livro só porque o título dele era incrível? E já deixou de comprar da mesma forma porque o título é meio sem graça? Você é do tipo de pessoa que compra um livro pelo título? Pois é, muita gente faz isso. Mas será que a escolha do título do seu livro tem sido suficiente para aumentar as vendas dele? Oi, eu sou a Cris Souza Fontes, eu sou autora de 11 livros, incluindo o Apaixonada aos 40, que deu origem ao filme Apaixonada, que está na Netflix. Sou também fundadora da editora Arte Impressa e hoje eu estou aqui para te dar umas dicas de você evitar erros que façam com que seu livro flop antes mesmo de chegar na mão dos seus leitores. Mas por que o título é tão importante? Bom, o título é como a embalagem do seu livro. É ele que vai chamar a atenção das pessoas, dos seus leitores, antes mesmo deles terem interesse pelo seu livro. Um exemplo, imagina só. Olha só esse livro aqui de Napoleão Hill. Pense e enriqueça. Toda aquela pessoa que está no intuito de enriquecer vai se sentir muito atraída por esse livro. Vai ou não vai? Um outro exemplo interessante é A Menina que Roubava Livros. Todo mundo conhece esse livro. Se esse livro se chamasse A História de Liesel, será que ele seria o sucesso que ele foi hoje? E se Harry Potter e a Pedra Filosofal se chamasse O Garoto e a Pedra Mágica? Será que teria tanto interesse quanto Harry Potter e a Pedra Filosofal? Seja na livraria, na Amazon, nos sites aí de venda de livros, se o título chama atenção, o leitor entra, dá o clique para ler a sinopse, ou seja, o primeiro impacto dele é com o título. Agora, se o título não é interessante, o que ele faz? Tchau, ele vai embora e procura um outro livro que tenha um título interessante para ele. Vou te dar agora umas características de títulos matadores. Características de um título matador: curto e fácil de lembrar. Ninguém quer um título que parece um parágrafo, né? Desperta curiosidade e emoção. O leitor precisa querer saber mais sobre o livro. Tenha tudo a ver com a história. Se enganar o leitor, ele vai se irritar. Bom para buscas na internet. Se as pessoas não acham seu livro no Google, complica. Agora eu vou mostrar uns exemplos de títulos que se deram bem e que são muito interessantes. Exemplos de títulos que funcionam bem. A sutil arte de ligar o foda-se, direto, provocativo e curioso. Reflexo de Narciso, um livro meu, que gera curiosidade e tem relação total com o tema da história. Apaixonada aos 40, feminino, romance, maturidade e gera empatia. Gostou? Concorda? Agora eu vou te mostrar os erros mais comuns que podem afundar o seu livro. Erros comuns que podem afundar seu livro. Títulos genéricos ou sem impacto. Se o seu livro chama O Amor e a Vida, ele vai se perder no meio de 1000 outros livros. Muito longos ou difíceis de lembrar. Se você não lembra o título, como espera que o leitor lembre? Nada a ver com a história, com o livro. Se chama O Mistério do Lago, não tem mistério nenhum, pode esperar leitores decepcionados. Não pesquisar antes. Vai que o título já existe e você não sabe. Curtiu? Agora eu vou te dar umas dicas de como criar um título irresistível. Segura aí. Como criar um título irresistível? A
Anote palavras-chave do seu livro. Sobre o que é sua história? Amor, mistério, superação? Teste com amigos e redes sociais. Posta no Insta, faz enquete, vê a reação das pessoas. Pesquise no Google e na Amazon. Evita surpresas de última hora. Leia em voz alta. Se sou estranho, talvez precise de ajustes. Uma dica bônus, hein? Uma dica bônus. Se você tiver em dúvida com relação aos títulos que você está escolhendo para o seu livro, você olha e pensa: qual desses livros eu compraria? É uma dica bem interessante. Você lê o título e lê outro e pergunta qual desses dois livros, se eu visse numa livraria com esses títulos, eu compraria. Olha, eu sinceramente, eu gasto um tempo enorme escolhendo o título do livro, dos meus livros. Na verdade, em alguns casos específicos, ele é a primeira coisa que eu faço antes de começar a escrever o livro. São raros os casos, os momentos em que eu escrevo todo o livro primeiro e depois eu escolho o título. Então eu faço todas essas dicas, todo esse trabalho aí de pesquisa, de visualização, tudo antes de começar a escrever o meu livro. Eu me importo muito e me preocupo com o leitor, com a forma que ele vai receber o título e se aquele título vai ser interessante para ele. Se é um título popular, se é um título que pega, se vai dar certo, se é fácil de ser comentado para outra pessoa e se principalmente é um título inesquecível, que não é igual a tantos títulos por aí. É muito importante observar isso, gente. Tem livros com textos, com títulos muito curtos, às vezes de uma palavra só, que quando você vai fazer uma pesquisa tem centenas de livros com o mesmo título. Então a primeira coisa que eu sempre busco repetindo, reforçando as dicas que eu já dei, que uma das coisas que eu sempre busco é saber se o meu livro, se aquele título que eu pensei, se ele existe. Se ele não existir, poxa, ele é meu. Né? A partir do momento que eu colocar os meus direitos aí, primeiro, ele é meu, aquele título é meu, ninguém vai copiar, porque ele é diferente. E lembre-se, um título bem interessante, ele pode sim fazer muita diferença na venda e na propaganda, na divulgação do seu livro. Por isso é muito importante a escolha do seu título, que ele seja interessante, que ele tenha a ver com o conteúdo e que seja vendável. Agora me conta aqui nos comentários, qual é o título de livro que você já achou mais interessante? E ou pode comentar também qual o título do seu livro, qual o título que você está pensando aí para o seu livro, e aí eu te respondo para a gente ver se esse título é legal mesmo. Um beijo no coração, não esqueça de curtir o meu vídeo, deixar o seu like, clicar ali no sininho para acessar as notificações e compartilhar para aquele amigo, para aquela amiga que está escrevendo o seu primeiro livro e que está buscando um título matador. Um beijo e até a próxima!